Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência agora no vídeo 344. A questão agora 753. Kardec pergunta assim: por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Então você observa que aqui Kardec ele já deixou para trás o termo destruição. Ele já abordou crueldade. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Essa é uma pergunta assim, com sentido duplo, porque a questão predominante, ela não poderia, de alguma forma, aqui, de acordo com a pergunta, não poderia ser usado o termo predominante dos povos primitivos, porque existe uma mutação, existe uma melhoria com o passar do tempo, com o passar da evolução, mas tudo bem. Então os bons espíritos, eles respondem assim: nos povos primitivos, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito, Como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Então nós sabemos que nestas condições de primitivo, nós sabemos que a matéria pode preponderar, sim, sobre o espírito, mas só na condição de seres mais primitivos. Porque depois que ele deixa essa fase de primitivo, a matéria já não exerce influência alguma sobre o espírito, porque é no perispírito e no espírito em que prevalece todas as más tendências. Aqui, se não fosse nos povos primitivos, nós também teríamos que, de alguma forma, isentar a matéria dessa influência sobre o espírito. Mas nós entendemos que, como primitivos, existe ali o espírito, ali ele encontra-se no estado muito letárgico de raciocínio, de bom senso, de conhecimento. Então, obviamente, ele
desconhece todos esses fatores. Então, olha só para você ver, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto, não é? Então, ali, naquele momento evolutivo, esses seres primitivos, então, realmente, eles são brutos, eles são cruéis. Ali prevalece o excesso, ali prevalece a truculência, ali prevalece a barbariedade, né? Então são seres bárbaros, monstruosos. Mas é porque eles são primitivos ainda. É uma fase na evolução. Vamos dizer assim com todo respeito, que nós já passamos por essa fase na evolução. Se hoje nós deparamos com seres assim que estão relacionados muito mais assim à crueldade, é porque as pessoas não têm noção do que realmente significa crueldade. Entendeu? Porque isso é uma fase na evolução. Então, hoje em dia, o que nós deparamos com crueldade não deixa de ser assim um estado primitivo, um estado assim animalesco do indivíduo. E como não experimentam outras necessidades além da vida do corpo, então olha só para você ver, como não experimentam outras necessidades além da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam, e é o que os torna, em geral, cruéis, né? Então é aquilo, é aquele estado evolutivo, é aquelas condições às quais eles se encontram. Demais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos também perfeitos, que eles são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Então você observa que nada melhor que o tempo, nada melhor que os milênios, nada melhor que a transformação, a mudança íntima, para fazer com que o indivíduo automaticamente ele vá se transformando devagarinho, imperceptivelmente, sutilmente. Então essa transformação, essa mudança, ela é imperceptível, ela é gradativa. Ela acontece de uma forma em que quase sempre nem o próprio indivíduo ele percebe. É óbvio que, não tratando dessa questão,
Mas é como, por exemplo, não adianta você querer convencer as pessoas a mudar de hábito, a mudar de atitude, comportamento, porque ninguém verbalmente consegue êxito. A pessoa que tem esse intuito, esse desejo de mudar alguém, a melhor forma dele transformar alguém, dele mudar alguém, é ele começar a dar bons exemplos. É ele mesmo mudar a si mesmo, a mudança íntima. Então, se você muda, automaticamente as pessoas à sua volta, por mais bruta, por mais cruéis, por mais animalescas que seja, elas notam em você uma certa mudança. O que automaticamente elas se sentem assim envergonhadas. Então elas também optam pela melhoria. Porque aquele que não opta pela melhoria, ele, como se diz aquele ditado, ele vai perdendo terreno, ele vai sendo deixado de lado. Não é verdade? Porque vamos pensar assim, em uma casa, por exemplo, onde há 8 pessoas. 7 pessoas optam pela mudança. E um apenas, não vou mudar não, e pensa, não vou mudar. Ele pode até não mudar, é um direito dele. Mas acontece que ele vai ficando de lado. Porque aquelas pessoas, aquelas outras 7, toda vez que ele chega e que ele começa a contar piada, aquelas 7 pessoas já não dão mais atenção a ele. Já não ri mais das piadas que ele conta. Ele chama aquelas outras 7 pessoas para beber. As pessoas falam, não, tô afim não. Ele ficou sozinho. Então ele vai sendo descartado. Então, ou ele se melhora, ou ele, naquela situação ali, aguenta o resto da existência dele, porque não é porque ele opta em permanecer naquele estado de ignorância que os outros também vão ter que permanecer junto a ele. Não. Cada um tem o seu livre-arbítrio relativo. Cada um tem o seu livre-arbítrio relativo. Então, eu não vou ter que permanecer num estado de ignorância, porque aquele que está ao meu lado optou pela ignorância. Não. Como os bons espíritos
Então, por exemplo, você e Dr. Bezerra de Menezes e o professor Eurípides Barçanufo, vocês resolvem percorrer um trajeto de 100 quilômetros a pé. Só que chega no 10º quilômetro, você diz assim: Dr. Bezerra, professor Eurípides, vamos dar uma paradinha aqui para me tomar uma aguinha fresca. Essa paradinha você sabe o que é, né? É a porta larga. Essa paradinha significa 90 anos de perdição na sexolatria, nas drogas. Significa isso. Aí, doutor Bezerra, professor Eurípides, falou assim: meu filho, se você quiser parar, se você quiser dar uma paradinha aí para tomar uma aguinha fresca, como você está dizendo, é seu direito. Mas nós não somos obrigados a parar, não, porque nós não necessitamos disso aí mais. Então nós vamos continuar o nosso trajeto. E eles continuam o trajeto deles. E a pessoa ali permanece parada, estagnada. Mas então quer dizer que eles deixam de nos assistir? Não, nunca. Nunca. Eles podem chegar lá no final da batalha, que é nos 100 quilômetros, que mesmo assim eles encontram-se interligados a nós. Só que interligados na assistência e no amparo, na proteção, mas não conivente com os nossos atos pecaminosos e nem com os nossos atos bons, porque todo ato bom nós é que recebemos os galardões e todos os atos ruins que nós praticamos, nós é quem respondemos perante a contabilidade divina. Então, olha só para você ver, é fácil, é só a gente raciocinar. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Resposta: nos povos primitivos, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. A matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto. Não é que eles se entregam aos instintos do bruto. É que eles de fato são bruto. É que de fato eles são cruéis. Porque isso aqui é um estado na evolução. Porque, veja bem, eles se entregam aos instintos do bruto. Então, se eles se entregam ao instinto do bruto, então significa que eles eram melhores, eram um pouquinho melhores. Então, devido àquele estado, mais primitivo, eles se entregaram, eles se lançaram, eles se jogaram, eles aceitaram. Não, é que de fato eles eram cruéis, eles eram brutos, eles eram assim excessivamente bárbaros. Era o nível evolutivo deles.
E como não experimentam outras necessidades além das da vida do corpo, então eles experimentavam. Nesse período aqui, o ser não experimenta outras necessidades além das necessidades do corpo. Entendeu? Por isso aquela selvageria. Por isso aquele primitivismo, né? Só da conservação pessoal cogitam, e é o que os torna, em geral, cruéis. É a mesma coisa, simbolicamente assim. Vamos pensar assim, com todo respeito, no o que assemelha-se muito isso aqui, esses seres aqui que nós estamos vendo aqui. Não vamos falar assim, as tribos indígenas, essas coisas não. Mas hoje em dia nós encontramos muito esses nossos irmãos aqui nos ringues, nas lutas, principalmente nas lutas de boxe. Aquelas pessoas ali nos ringues, dando soco, não é nem no rosto não, dando soco na cara um do outro, arrancando sangue no rosto, arrebentando com a orelha do outro, dando pancada. Aqueles seres lá ainda se encontram nessas condições aqui. É o que é a selvageria, é a brutalidade, é a animalidade, entendeu? É aquele excesso de truculência. E o pior é que eles gostam de ser daquele jeito, de viver daquele jeito. Aqueles seres truculentos, bruto, entendeu? Demais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos. Né? Eles encontram-se sobre o império de espíritos imperfeitos, que eles são simpáticos, semelhante atrai semelhante, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. É a evolução através do tempo. É a evolução através do tempo. Só o tempo para fazer com que todos esses desejos, esses instintos, essa crueldade, essa brutalidade, essa animalidade toda desapareça. Como já dissemos no início, não adianta você querer convencer as pessoas através do proselitismo. Não adianta você querer convencer a pessoa. Hoje você vai comigo, hoje você vai comigo. Não adianta você fazer isso. Você vai estar perdendo seu tempo. Você vai estar perdendo seu tempo, porque faz parte da evolução daquele ser viver naquelas condições, permanecer naquelas condições, porque existe um ditadozinho que diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E mais cedo ou mais tarde. Pode ter certeza disso. Que essas pessoas brutas, essas pessoas assim cruéis, as pessoas má, sabe? Essas pessoas assim selvagens, que agem pior que um animal, nada melhor que o tempo, mais cedo ou mais tarde, as leis naturais da providência divina
lhe coloca no lugar que ela merece. Podendo ser que às vezes não há necessidade, sem necessidade de outras reencarnações. Às vezes na própria encarnação que aquele indivíduo se encontra, ele recebe ali um chacoalhão, e aquele chacoalhão ali leva ele à mudança, à transformação. Porque enquanto não lhe acontece um chacoalhão, ele não para refletir. Então existe o ditado: quem não vem pelo amor, vem pela dor. E olha que é tão triste, é tão difícil vir pela dor. Sabe por quê? Porque a pessoa sofre desnecessariamente, sem necessidade alguma. Sem necessidade alguma. Então nós vamos para o próximo vídeo.